Do que fala esse evangelho? O que mais saltou aos olhos de vocês, o que mais chamou a atenção na pregação de Jesus, naquilo que Jesus apresenta no dia de hoje? Quase que invariavelmente vamos falar do quê? Que palavra mais parece foi dita e mais tem peso? Renúncia, não é? Renúncia de pai, renúncia de mãe, renúncia de irmão, renúncia de filho, renúncia de mulher, renúncia de si mesmo. Só que não é esse o foco, não é sobre renúncia o evangelho de hoje, porque a renúncia tem uma finalidade. Jesus, o evangelho de hoje diz o quê? Que Cristo estava caminhando e com ele vinha uma multidão, ou seja, muita gente. Não eram os 12 apóstolos, era uma multidão. Se nós voltarmos um pouquinho no evangelho, nós vamos encontrar, não diretamente, mas em algumas passagens que justificaram o porquê que o povo foi se acumulando atrás de Jesus. Nós vemos multiplicação de pães, nós vemos cura de enfermos, leprosos, paralíticos, expulsão, exorcismo, de diversos demônios, pregações belíssimas, cheias de encanto, de luz. E uma multidão saiu atrás de Jesus. As pessoas iam atrás de Jesus porque queriam, de fato, se tornarem discípulas dele, ou elas estavam interessados nos benefícios que Jesus podia dar? São João, lá no capítulo 6, quando Jesus fala: quem não come a minha carne e não bebe o meu sangue, não tem a vida em si. E de repente, um atrás do outro começou a deixar Jesus. Tanto que Jesus vira para Pedro e fala: e vós também não vão embora? Aí Pedro se levanta e fala: a quem iremos nós? Só tu tens, aí é a pegada, só tu tens palavra de vida eterna. A multidão que seguia Jesus, meus irmãos, estava atrás dos benefícios que Cristo poderia lhes dar. O pão, quem não quer pão multiplicado sem esforço, cura das enfermidades, uma bela pregação que consola o coração, a cura das nossas paralisias, e se a gente morrer, ele ainda ressuscita. Quem não quer? Será que aqueles que estavam indo atrás de Jesus estavam pensando no mistério da redenção? Estavam pensando na configuração da sua própria vida, a vida de Cristo? Nós sabemos que não. A prova é que, numa contrariedade, a maioria vira as costas para Jesus. E é aí que Jesus vai dizer: peraí, vocês estão atrás de mim por quê? Porque eu multipliquei o pão quando você estava com fome? Quem quer ser meu discípulo vai ter que renunciar a tudo isso aqui, colocar uma cruz nas costas e vir atrás de mim. E aí, estão dispostos? O que é ser discípulo? Ser discípulo não é ser aluno. A gente vê naquela série The Chosen, que coloca, tem muita coisa bonita, muita coisa interessante, mas infelizmente coloca Jesus. Mas você é linda, hein? Ninguém mais vai olhar para mim, vai olhar só para você agora. Gracinha. Olha lá, seu pai preocupado com você, ó. Naquela série The Chosen, nós vemos um Jesus legal, que faz muita coisa bonita, que toca alguns momentos verdadeiramente interessantes, mas de repente ele chama os discípulos de alunos. Isso não está adequado. Um professor de matemática chega na sua aula para dar uma aula de logaritmo,
que até hoje eu não entendi para que serve aquilo, só que a gente aprende para fazer prova, passa na prova, engaveta aquilo lá e nem sabe mais para que serve. Como 90% do que a gente aprende na escola cai no esquecimento, não é assim? O professor chega e ensina dados, reflexões, coisas. O mestre não. O mestre e o discípulo criam entre si uma relação de identificação ontológica na alma. O discípulo, ao seguir um mestre, ele quer ser como o mestre. Jesus fala isso em outra ocasião, que o discípulo vê, o filho faz o que vê o pai fazer, e o discípulo tende, busca ser como o mestre. Como o mestre, não só na sua capacidade intelectual e técnica, mas no seu jeito de ser, com os seus valores, com os seus princípios, com os seus sentimentos, com as características mais íntimas e pessoais do seu mestre. A meta do discípulo é imitar o mestre na sua vida e não simplesmente aprender dados técnicos, conceitos e simplesmente para depois aplicar na sua vida pessoal, onde ele deixa o mestre para lá e segue a sua vida para cá. Não. A vida do mestre se perpetua na vida do seu discípulo. Por isso, quando Jesus olha para aquele povo seguindo ele atrás do pão, ele pergunta: espera aí, vocês querem pão ou serem formados para serem semelhantes ao mestre? E ali ele coloca algumas condições, porque para ser meu discípulo, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, você vai ter que fazer algumas renúncias, você vai ter que se esvaziar da sua humanidade apegada, vaidosa, egoísta, carente, para que dentro de você seja construída uma nova identidade à semelhança do Mestre. É por isso que Jesus fala da renúncia do pai, da mãe, do filho, da esposa, do irmão e de si mesmo. Ou seja, a sua relação com todas essas pessoas e consigo mesmo precisa mudar. Hoje, as suas relações, elas estão pautadas a partir desses elementos que eu já disse, dos seus afetos muitas vezes desordenados, da sua dependência emocional, física, econômica, do seu egoísmo, do seu sentimento de posse, da sua vaidade. E aqui não dá o que nós ouvimos essa semana, né? Vinho novo em barris, em odres novos. Para ser meu discípulo, nós vamos ter que renovar esse coração, meu irmão. E aí você vai ter que deixar de lado essa turmona toda, no sentido de você vai ter que perceber que os padrões, os critérios, os valores com que você relacionava-se com o mundo, com as coisas e consigo mesmo, precisam ser batizados, precisam ser mergulhados no Espírito Santo, precisam de conversão, precisam de transformação. Por isso, se você não se desapegar, você não vai ser capaz de abrir espaço no seu coração para que a novidade do Evangelho encontre espaço para crescer, para se desenvolver e para transformar a sua vida, à medida do Mestre que é Cristo Jesus. Por isso, o ponto de partida é a renúncia. A renúncia significa dar às coisas o seu devido valor. Não é deixar de amar ou virar as costas, mas é começar a amar a partir de Cristo Jesus, que dá a cada um segundo a sua justa medida, à luz de Cristo,
à luz do Evangelho, de forma que Cristo seja o centro, Ele seja a medida, Ele seja a nossa referência. Agora, é claro que isso dói. Dói porque pai, mãe, irmãos, amigos, filhos, é o que nós temos. Esse é o nosso ecossistema. Esse é o contexto onde nós fomos gerados, onde nós crescemos e aonde as nossas raízes estão fincadas. E quanto mais a nós mesmos, eles ainda são outros. E quando a renúncia é de nós mesmos? Dos nossos planos, dos nossos projetos, da ideia que nós fazemos de nós mesmos, porque o nosso coração manchado pelo pecado nos coloca numa conta acima do que realmente nós somos. É o que nós chamamos de vaidade. Nós somos mais do que realmente, verdadeiramente somos. Nós nos vemos acima do que realmente somos. E o que acontece com isso? Uma crise interior. Como é que eu tenho que me esvaziar? Como é que eu tenho que renunciar tudo aquilo que foi construído, tudo aquilo que foi... Jesus colocou uma interrogação em tudo que foi construído aqui na nossa história. Por isso, na sequência ele diz o quê? E quem não toma a sua cruz e vem atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Porque a renúncia que ficou firmado na cabeça de todo mundo, que na verdade é o meio, o fim é o discipulado, o fim é a imitação de Cristo. Aqui temos aquele livro, né? Preciosíssimo, um dos mais fantásticos da literatura católica, que é o livro da imitação de Cristo, de cabeceira para a gente refletir todos os dias. Meus irmãos, renunciar a tudo isso é uma cruz, é um sofrimento, é uma dor. Só que Jesus, meus irmãos, não nos pede nada que Ele mesmo já não tenha feito e que Ele mesmo não vá nos ajudar a fazer. Em Assis, temos várias experiências, diversos lugares fantásticos na cidade de Assis, que sempre gira em torno de São Francisco e Santa Clara. Mas no Sacrum Conventum, que é o grande convento que fica onde está o corpo de São Francisco, num corredor, em cima de uma porta quase imperceptível, tem uma pintura que para mim é uma das mais fantásticas que eu já vi em toda a minha vida. E olha que eu já vi coisa. E lá nós temos o quê? Jesus com as suas vestes, não flagelado, sem as chagas, sem nada. Jesus de pé, carregando a sua cruz. Passo de Jesus andando com a sua cruz. Atrás dele, São Francisco, de hábito, meio encurvado, carregando a sua cruz. Mas dois detalhes me chamaram muita atenção. O primeiro, de um lado está Jesus carregando a sua cruz, mas estendendo a sua mão olhando para Francisco e estendendo a sua mão para ele. E do outro lado, Francisco carregando a sua cruz, estendendo a sua mão para Jesus, dizendo: Jesus, vem, eu te ajudo. E Francisco, sim, eu preciso da sua ajuda. Sem a tua graça eu não consigo. Se não for a tua mão para me segurar, essa cruz eu não carrego. E outro detalhe muito interessante: no caminho existem pegadas, como se fossem areia. São Francisco caminha exatamente sobre as pegadas de Jesus. Não existe pegadas de Jesus e de um lado pegadas de Francisco. Os passos de Francisco são exatamente onde Jesus colocou os seus pés. Quase que aquele caminho das pedras, né? Aqueles filmes, aqueles jogos, se você pisar na pedra errada, você afunda dentro d'água, né? Quase isso.
E ali nós vemos Francisco vivendo o mistério da kenosis de Cristo, do esvaziamento de Cristo. Porque a renúncia que Jesus pede, ele viveu na carne. Com a encarnação, Cristo se esvaziou, assumindo a nossa humanidade. Ele sendo Deus, assumindo a nossa humanidade, ele esvazia-se. A sua relação com o Pai, Pai, meu Deus, por que me abandonastes? A experiência do esvaziamento de Cristo. O Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. É só a gente ver Jesus aos pés de Judas. Cristo viveu o esvaziamento pleno e total. Sem essa perspectiva, meus irmãos, que nós somos chamados ao discipulado de Cristo, ou seja, a assumir na nossa vida a vida de Cristo, a assumirmos a identidade de Cristo em nós, ou como diz São Paulo, a termos os sentimentos de Cristo em nós. A nossa vida cristã, ela é como a daquele povo que ia atrás de Jesus em vista do que Jesus podia nos dar. E é uma reflexão para nós hoje. O que nos traz a essa missa? O que nos traz a compreensão de sermos católicos? É irmos ao Senhor pelo pão que Ele multiplica, pela cura que Ele dá? Ou nós vamos ao Senhor porque nós queremos sermos de fato discípulos, nos identificarmos, parecermos com Ele? Isso é a vida dos santos. Nesta madrugada, o Santo Padre canonizou 2 santos em Roma. 2 jovens, um adolescente de 15 anos e um jovem de, se não me engano, 23 anos. 24 anos. Carlo Acutis e Pier Giordano Frassati. Por que são santos? Porque se esvaziaram. Carlo, 15 anos, no início da internet, um verdadeiro apóstolo da internet, contraiu um câncer fulminante que fez dele viver o seu calvário num odor de santidade fantástico. Quando o seu corpo foi exumado, praticamente incorrupto, quase mais de 10 anos depois. Pier Giorgio, um homem que adquiriu uma doença gravíssima, contraída no serviço aos moradores de rua em Turim. Alguém que dava um testemunho de amor ao próximo de uma forma fantástica. O que é isso? Discipulado. Esvaziar-se, imitar a Cristo, dar a vida por Cristo e viver uma vida em Cristo por toda a eternidade. Meus irmãos, se não for essa a nossa luta, então estamos indo atrás de Jesus por conta do pão multiplicado. Se não estivermos dispostos a carregar a nossa cruz de verdade, a abraçar os sacrifícios que Deus permite em nossas vidas, com coragem, de cabeça erguida, com o coração cheio de esperança, na caridade, compreendendo que Deus está em tudo isso, nós somos gente atrás de pão e nada mais do que isso. Mas Deus vem em nosso auxílio. A graça de Cristo inflama o nosso coração. A gente precisa só dar abertura. A gente só precisa dar abertura, porque Deus faz nova todas as coisas. Tenhamos esperança, meus irmãos. Aprendamos a olhar nas cruzes e olhar que Jesus carregando a sua cruz está, como em São Francisco, estendendo a mão para nós. Agora a gente também tem que agarrar essa mão, né? A gente tem que segurar nas mãos de Cristo, né? Tem aquela musiquinha: se as águas do mar da vida quiserem, segura na mão de Deus e vai, simples assim. Isso é ser discípulo, segurar na mão de Jesus, carregando a sua cruz, nas pegadas de Jesus, vivendo na caridade. Que a Virgem Maria interceda por nós, ela que viveu isso na máxima plenitude, ela nos ajude a vivermos aquilo que é digno de um discípulo
de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.